Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar ouvindo agora. Hoje nós vamos tentar algo um pouco diferente do que o pessoal que nos escuta aqui está acostumado. Primeiramente, porque hoje é uma entrevista, algo diferente do que a gente geralmente faz no podcast, e outra em segundo lugar, porque nós vamos ter hoje um convidado muito especial. Olá, você gostaria de se apresentar e apresentar o Comunismo Libertário? Então, saudações libertárias a todos que estejam, né, ouvindo nesse momento e, bom, enfim, eu queria saudar a iniciativa aí de propaganda pelo vídeo, né, um espaço dentre os espaços que temos aí de fusão do pensamento libertário, das iniciativas do movimento libertário. E, enfim, eu estou me apresentando aqui como Mission, que eu resolvi que esse nome dialogaria muito com o contexto, né, da região sulista na qual me encontro. E e também apresentar também o blog da qual tenho sido um dos redatores, que é o Comunismo Libertário, né, com dois M, que é um espaço também pensado para ser de difusão de informes, de análises, de propostas de intervenção e de reflexão do programa de libertação, né, no sentido libertário, né, de revolução social, anarquista, enfim, que tem sido um espaço onde diferentes tipos de conteúdos são abordados, inclusive traduções, né? Porque tem muito uma necessidade de comunicar com outras iniciativas de outros lugares. Então tem, por exemplo, uma coletânea de traduções, muitas delas principalmente do espanhol, de uma época em que estavam ocorrendo revoltas, né, na América Latina e no mundo como um todo, e daí são análises, e daí não são materiais nossos propriamente, mas de outros coletivos que a gente traduziu para que se pudesse disponibilizar em português também, né, devido à necessidade de superar essas fronteiras linguísticas, né, que muitas vezes impedem com que a gente se informe diretamente de quem está na luta de outros locais, né, que sempre passa por uma mídia das forças dominantes que vão sempre distorcer o que está acontecendo. Então também tem esse objetivo de ser uma rede de informes e de análises, né? Não somente de quem redige ali, mas também das próprias traduções que a gente vai eventualmente publicar nesse blog. Mais ou menos essa é o objetivo dessa iniciativa do comunismo libertário, sempre pensando do ponto de vista da luta de classes e de como o pensamento anarquista e o movimento anarquista como um todo concebe essa dinâmica no capitalismo, né, visando a superação do capitalismo, né, visando uma emancipação coletiva em moldes libertários. Basicamente, eu acho que esse seria a apresentação da iniciativa do blog e da minha própria apresentação também. Muito obrigado. E continuando aqui, como você destacou, a Comunismo Libertário faz um trabalho muito importante, essa construção muito importante. E falando nessa construção, o que me inspirou a pedir essa entrevista foi que no blog de vocês vai ter um link na descrição, o pessoal também vai estar nos comentários para quem quiser ler depois. Foi publicado um informe a respeito da luta de classes no Rio Grande do Sul, que estava em pleno vapor mesmo com a grande tragédia, a grande catástrofe que aconteceu na primeira metade desse ano. O, o que inspirou essa iniciativa, essa ideia, por assim dizer? Então, na linha do que tinha dito antes, né, e das próprias traduções que foram publicadas em algumas publicações anteriores, né, de revoltas e acontecimentos que estavam rompendo com a normalidade do sistema, né, e impondo diante dessa ruptura alternativas, ou pelo menos possibilidades de se construir uma alternativa que pudesse nos levar a uma sociedade libertária, mas que para que se chegue, se atinja nesse objetivo é necessário que se leve até as últimas consequências, o que essas iniciativas representam, né? Então, entre 2019 e 2021, fomos atingidos, né, por uma série de notícias de revoltas ao redor do mundo inteiro. Então, foi mais ou menos por esse período que começa a se direcionar essa essa consciência de que é necessário se comunicar, se conectar, né, com essas revoltas, pensar através delas e pensar e também oferecer informes para o movimento libertário mundial como um todo, também quando algo ocorra no nosso próprio local, né? Daí a gente sempre vai estar
intervindo no nosso próprio local a partir dos ensinamentos que vieram de outros locais e legando ensinamentos para outros locais a partir do que a gente conseguir registrar através da nossa intervenção no nosso próprio local. Então é mais ou menos essa o objetivo que se tem, né? Sempre pensando do ponto de vista do quão é estratégico manter viva essa memória e que a gente acesse as informações sobre o que acontece no mundo a partir de uma produção autônoma, né? Uma produção independente que não passe pelas vias dos aparatos do governo, de grandes corporações comerciais do capitalismo e midiáticas, né? Que nunca vão falar sobre o que acontece no mundo do ponto de vista proletário, né? Do ponto de vista do revolucionário, do ponto de vista daqueles que não têm nenhuma vontade de continuar, de perpetuar esse sistema, né? De reformar, que quer destruir completamente. Então é sempre dessa perspectiva da destruição do capitalismo em prol de uma outra forma de vida, né? Uma sociedade libertária. Continuando aqui, tendo em vista que já se passou algum tempo desde a publicação do informe, existe alguma atualização que você gostaria de fazer, algum detalhe que você gostaria de adicionar? Talvez o desdobramento de algum fato ocorrido nele, talvez o desdobramento da própria publicação do informe? Sim, tem várias coisas, né? Acho que seria interessante, inclusive, até recuperar o que havia sido enunciado, né? Tanto no informe quanto nos comunicados 1 e 2 sobre esses acontecimentos que também foram publicados, que o que aconteceu aqui, né? Resumindo, assim, é um evento extremo climático que decorre diretamente, isso é quase que um consenso, inclusive até nos estudos que se fizeram sobre essa questão, do aquecimento global antropogênico que produz as mudanças climáticas, e a gente inclusive tem um texto sobre isso também no blog, Crise do Sociometabolismo, enfim, que fala sobre o quanto isso, na verdade, não é necessariamente antropogênico, mas sim do capitalogênico, ou seja, produzido pelo capitalismo. Mas, enfim, daí o que acontece? Isso mudou o regime de chuvas na região do Rio Grande do Sul, onde aconteceu o desastre, aumentando muito a intensidade das chuvas torrenciais, né? E, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, esse agravamento, e já se tinha notificado isso desde pelo menos a primeira década desse século, já se tinha noção de que isso aconteceria, né? Já se tinha estudos apontando para isso. E mesmo assim, no governo Dilma, por exemplo, se mudou o Código Florestal, uma flexibilização que permitiu desmatamentos de matas ciliares e de outras formas de mata nativa próximas a rios e lagos, né? Foi uma flexibilização que acabou tirando essa vegetação que é muito importante para a infiltração de água no solo e o seu não escoamento superficial, que, em outras palavras, gera grandes enchentes em rios bom, então, ao mesmo tempo que se desmatava e produzia cada vez mais condições propícias para uma inundação, aumentou o regime de chuvas também em decorrência do capitalismo, né, essas duas coisas acontecendo paralelamente, e daí culminou finalmente, né, na tragédia, que na verdade é um crime, né, do capital no território ocupado pelo estado do Rio Grande do Sul, né. Então essa série de fatores o próprio acontecimento ele já tem uma responsabilidade sistêmica, né, e daí no interior dessa responsabilidade sistêmica veio toda a destruição que vai atingir principalmente, primeiramente, os mais pobres e a classe proletária como um todo, né? Por exemplo, aquelas imagens que circularam Brasil afora e os áudios também, né? Sobre aquele bombeiro lá em Matias Velho, que é um bairro de Canoas, da região metropolitana, né? do estado, falando sobre mortes e sobre o quanto desesperadora era a situação, enfim. Aquilo, a própria Matias Velho é resultado de uma ocupação que ocorreu da classe operária numa disputa de luta por moradia, só que essa ocupação acabou sendo empurrada justamente para o lugar com maiores riscos hídricos de inundação.
Já tinha esse conhecimento disso desde pelo menos os anos 60, que é um local que poderia correr sérios riscos de inundação e se houvesse alguma cheia do Guaíba, né, que é o rio aí que depois dá para fazer uns comentários mais a respeito sobre isso. Então, assim, todas as condições sociais meio que já preparavam as condições desse desastre e quanto afetaria também os explorados e os dominados de modo geral, assim, né? E daí o que acontece? Diante disso, ao mesmo tempo, essa situação gerou uma crise total, assim, uma crise total, seja institucional, política, econômica, tudo, porque não era também algo que estava sob o controle das autoridades, não é algo que estava sob o controle do Estado e nem algo sob o controle das forças econômicas dominantes aqui da região do Sul, né? Então, isso gerou um desespero completo e uma pane no sistema que por um breve período viu-se toda a sua legitimidade, digamos assim, ir por água abaixo, né? Porque não e uma iniciativa espontânea de solidariedade, de ajuda mútua, começou a surgir de baixo para cima, assim, sem nenhuma prerrogativa do Estado ou de grandes empresários que só começaram a se mobilizar também para fazer doações depois que a própria população, diante da urgência da situação, começou a agir, né? E se constituíram vários abrigos, se constituíram vários grupos de resgates, várias iniciativas autônomas de como lidar com essa situação, sem que isso fosse iniciativa do Estado ou de grandes empresários, o que foi muito exemplar da própria capacidade de agir que surge nesse vácuo de poder do Estado e do capital. Só que, claro, isso realmente assustou as autoridades e que ficaram perplexas, né? E daí eles começaram a falar que era necessário tratar essa situação como uma situação de guerra, mesma coisa que eles fizeram durante a época da pandemia. Que o que significa tratar como uma situação de guerra? Significa que o inimigo público número um da classe dominante, que é a classe proletária, passou a se auto-organizar. Então é necessário empreender uma guerra contra a sua auto-organização. Se impeça a todo custo a coordenação de esforços, a unificação desses esforços em prol de uma mudança de sistema, porque se percebe que, bom, o sistema fica ameaçado quando ele não controla a situação e a situação é controlada por uma força que não surgiu de si mesmo, né? Não surgiu do próprio sistema. Então, daí foi o que aconteceu. E, infelizmente, nas intervenções e os informes também, eles mais ou menos apontavam para isso, se tinha a ideia de que neste momento de grande crise institucional que o sistema passava, era necessário que cada iniciativa, cada movimento, cada sindicato, vamos dizer assim, ou cada associação de bairro, enfim, comunidade pudesse apresentar umas para as outras uma proposta de resolução do problema e não para o Estado, não deixar cair nas mãos do Estado. Só que na ausência dessa coordenação, algo passa a coordenar sem que isso passe da iniciativa dos movimentos e vai ser o Estado que vai começar a passar a coordenar. Então o Estado vai começar a baixar decretos para assumir o controle de abrigos, e daí vai começar a mudar as regras dos abrigos. Em certos casos, isso vai produzir uma situação maior de vigilância e hostilidade com quem está nesses abrigos, que vão passar a se sentir cada vez mais desconfortáveis, inclusive isso de relatos que já chegaram de informes também de outras iniciativas que tive conhecimento a respeito, né? Então, o que está acontecendo nesse processo, assim, né? Isso já no segundo mês, mais ou menos. Não, no próximo mês, né? Já em julho, assim, na metade de julho, indo para agosto, já começa a todo aquele descontrole do Estado começa a se voltar agora para tentar se apropriar de todas as iniciativas e transformar elas numa coordenação do próprio Estado, né? Sobre os interesses da classe dominante, claro, né? Dos grandes capitalistas, enfim. E daí o que acontece? A Fiergs, que é a Federação dos Industriais do Rio Grande do Sul também, e também os agroindustriais daqui, né, o agronegócio, começam a se organizar também e fazer suas próprias exigências
e, e pressionar o seu próprio interesse de classe diante dessas ações difusas da classe que acabaram não assumindo a consciência de ser uma unidade de classe, né? Então, na ausência dessa unidade também vai ser enquadrada em alguma disputa interburguesa, né? Então, infelizmente, essa coordenação não aconteceu. Coordenação dos explorados em prol de um programa próprio de reivindicações que fosse contrário e independente ao Estado e às forças econômicas dominantes. Na ausência disso, começaram a surgir essas iniciativas, né, do Estado de começar a ele assumir o controle das coisas, né, impedir que isso seja fruto da autonomia local, né? E, e junto com isso, claro, uma onda repressiva muito brutal, né? Com policiais de outros estados, aqui tinha viaturas de São Paulo passando pelas cidades também, patrulhando ostensivamente o que supostamente era para garantir a segurança, que na verdade essa é a segurança da propriedade privada que eles estavam fazendo a garantia nesse momento, né? Então, ao mesmo tempo que teve sim uma demonstração de que é sim possível se organizar e enfrentar esses ataques, né, como aparece nos informes, não foi somente ações de solidariedade, também teve ação direta, né, bloqueios de rua e pressão para que se pudesse resolver problemas como construção de um dique para contenção das águas que estavam inundando o bairro Sarandi, da zona norte da capital, né, de Porto Alegrense, no caso, capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, e dentre outros exemplos que são escritos ali no informe, que demonstram o quanto as autoridades ainda assim vão ceder justamente porque estão estão sobre uma das maiores pressões, inclusive, que já aconteceram na história recente desse estado, assim. Então, uh, só que o que acontece? Não foi simplesmente uma falta de iniciativa, de coordenação, foi porque as direções de organizações, as direções de sindicatos, direções de associações de bairro, que são aqueles que acabam chegando em posições de liderança, posições de gestão hierárquica dentro dessas associações, elas entenderam, interpretaram a situação. Muitos deles vão ser alinhados com a esquerda eleitoral, que elegeu o governo Lula-Alckmin, né? Eles interpretaram que assim que tivesse uma proposta do próprio governo federal, eles deveriam defender a proposta do governo federal, impedindo que houvesse uma coordenação independente dessa submissão ao governo Lula-Alckmin, né? Tanto que eles suspenderam as agendas de greves que estavam sendo construídas já em abril, antes de ocorrer os acontecimentos de maio, né? Uma greve de municipários, por exemplo, em Porto Alegre, a greve de professores da rede pública estadual, a greve das instituições de ensino federal, seja os técnicos administrativos, sejam os professores, até mesmo os estudantes estavam se organizando, né, nas instituições de ensino federal para fazer enfrentamentos a uma série de ataques que estão vindo ocorrendo, que são os ataques da política econômica de austeridade fiscal, que é aquele arcabouço fiscal que bloqueia os recursos, né, e faz para ter um superávit primário, que eles dizem, que basicamente é dar dinheiro para os bancos e tirando da onde? Tirando dos serviços públicos que atendem a população proletarizada, né? Então, haviam iniciativas que já estavam sendo construídas, só que elas foram suspensas devido à calamidade, né? Mesma história da pandemia, várias greves, várias iniciativas de enfrentamento ao governo Bolsonaro naquela época, que foram suspensas porque era necessário ficar em casa, né? Não podia sair, tinha um risco de contaminação, mas o risco, a gente viu que as mortes na pandemia, foram tão grandes justamente por causa da submissão. E também a tragédia aqui no Rio Grande do Sul, o impacto vai ser cada vez maior, tanto mais quanto continuar a submissão. E somente a insubmissão e a insurgência, a revolução, seriam capazes de mudar esse peso da balança, né, dos prejuízos. Então, estou me estendendo um pouco demais, mas é que tem, na verdade, várias coisas que eu anotei aqui que seriam interessantes de falar dos desdobramentos. Então, considerando isso que eu estava dizendo, né, daí eu pensei assim em atualizar o que veio depois, né. Daí eu vi que surgiram algumas coisas que é bom mencionar, né. Por exemplo, tem uma grande articulação
atual no nosso país, né, no Brasil, da, de um setor da classe dominante, que é o setor dos agroexportadores, enfim, que tem aumentado cada vez mais a sua organização de classe e iniciativas, inclusive ilegais, mas que depois eles tentam legalizar, né? Porque começa assim, eles fazem um ataque que juridicamente dentro do seu próprio regime burguês não é considerado válido, mas depois eles legalizam. É assim que funciona o avanço dos ataques da classe dominante sobre os explorados, enquanto que os explorados não podem contar com as leis, porque as leis nada mais são do que tentativas de impedir o avanço deles, enquanto que os exploradores e a classe dominante, as leis são um sinal de seu avanço ou de algum recuo que eles precisaram ter dado diante de algum avanço do inimigo. Tá, só contextualizando, mas enfim, daí tem um PL que não, eu acho que antes do PL falar sobre o tratoraço. Teve um tratoraço que foi o movimento SOS Agro RS, que vários ruralistas, né, vários base do agronegócio, né, se uniu, né, e fez um tratoraço. Eles foram de trator de vários lugares da região do sul até Porto Alegre, num lugar chamado Casa do Gaúcho, e lá eles se reuniram com o governador Eduardo Leite, do PSDB, para fazer uma série de demandas, né? Isso foi no dia 9 de agosto. E daí no dia 12 de agosto, diante dessa demonstração de força do agronegócio, o governo Lula Alckmin publica o decreto 12.138, que destina 1,8 bilhões, 1,8 bilhões de reais para reduzir as dívidas dos produtores do agronegócio na região do Rio Grande do Sul. Então, assim, enquanto que o repasse de verbas, agora não me lembro quanto que foi, mas para a reconstrução do Rio Grande do Sul foi um repasse bem inferior a esse, eu acho que foi uns 500 mil, não, acho que 500 milhões, mas aqui já é mais do que o dobro, né, para o agronegócio. E a própria reconstrução vai ser coordenada também, né, pelos bancos, mas enfim, mas já dá para perceber que a classe dominante está organizada, ela não perdeu sua coordenação e muito pelo contrário, ela saiu fortalecida, enquanto que nós acabamos saindo, de certa forma, enfraquecidos enquanto não conseguirmos nos coordenar, né, diante da coordenação da classe dominante. Mas daí o que mais foi aprovado, a bancada ruralista, isso foi, eu acho que também, nesses dias, aprovou o PL 2168/2021, que passa a considerar de interesse público, na verdade, de interesse privado, né? Mas, enfim, está escrito interesse público na lei, barragens ou outras obras destinadas à irrigação que tenham sido construídas em áreas de preservação permanente, em APPs, né? Ou seja, garante a expoliação daqueles recursos hídricos que já estavam sendo construídos ilegalmente, e eles lhe dão anistia para o agronegócio se apropriar de recursos hídricos que já estava pegando dessas áreas de preservação permanente, né? No caso da Mata Atlântica, né? Que vai resultar também em mais desmatamento, e mais escoamento superficial de águas que geram inundações e mais destruição. Então, eles têm avançado, eles têm atacado territórios Caigangue, territórios Imbá-Guarani, territórios Guarani-Kaiowá, em diferentes regiões, seja no Mato Grosso do Sul, que também são, curiosidades sobre a constituição do agronegócio, também são gaúchos, só que são famílias gaúchas que pegaram seus capitais e começaram a investir, expandir a fronteira agrícola para o resto do país também, né? E estão aí atacando as comunidades e se fortalecendo, fazendo pressões e fazendo o governo ceder, enquanto que as greves vou dar um exemplo, né? Não foi só isso, a greve do funcionalismo público não conquistou nenhum reajuste significativo para 2024, foi 0% mesmo. Então vai continuar sendo rebaixado o salário do funcionalismo, que também vai repercutir no salário agregado da classe trabalhadora como um todo. Os servidores ambientais estão em greves atualmente, só que eles estão percebendo que eles também não vão conseguir atingir seus objetivos. E claro, não é simplesmente uma fraqueza dessas categorias de trabalhadores, e sim uma conivência e cumplicidade das direções dos sindicatos com o governo federal. E o mesmo governo federal
que tem aprovado esses repasses de verbas monstruosos para o agronegócio, né, e favorecendo seus projetos, ou como, por exemplo, tem o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento Econômico, é um dos programas do governo Lula, que prevê, se eu não me engano, é uma quantia bem significativa, depois eu teria que pesquisar qual é o valor, mas para investimentos na produção de obuseiros, numa parceria com a Elbit System aqui no Rio Grande do Sul, que é uma indústria militar israelense. Ou seja, também demonstra que o quanto ainda tem conivência comercial e diplomática com Israel e que aquelas condenações que se fazia era da boca para fora. Na verdade, não teve uma ação real, né, de embargo econômico e militar de fato, porque continuam o exército brasileiro vai continuar comprando armas de indústria bélica israelense. Então, uma série de exemplos do quanto e por que eu estou mencionando muito o governo federal? Porque, bom, o estado de ânimo, na ausência de uma resposta revolucionária independente da classe trabalhadora, vai se projetar isso nas eleições. E daí, nas eleições municipais, vai ter aqueles que são, vai ter uma grande frente de novo, né, de toda a esquerda eleitoral ou pseudo-esquerda, enfim, na que vai fortalecer ainda mais essa hegemonia, né, esse aparelhamento do petismo sobre as organizações da classe trabalhadora, que vão projetar seus candidatos, dentre eles, inclusive, dirigentes sindicais que contribuíram para impedir com que as greves conquistassem seus objetivos. E do outro lado, a direita, que está avançando mesmo. A bancada ruralista está aí, tá aprovando tudo que for necessário para conquistar os direitos. Então, o cenário, ele realmente não pode ser tratado de uma forma assim, tá, a gente teve uma grande iniciativa autônoma, várias experiências de combatividade que demonstram a vitalidade da nossa classe, e é justamente a gente tem que se basear nisso e dizer, então, tá aqui a resposta que devemos continuar fazendo, porque enquanto isso, a classe dominante também tá agindo, então não acaba nunca, né, essa luta. Ou melhor, ela pode até acabar, mas só poderia acabar a partir de uma revolução, né, nesse caso. Em revolução é definitivamente a solução. E finalizando aqui, muito obrigado mais uma vez. E se gostaria de deixar alguma mensagem, fique à vontade. Então, eu acredito que a mensagem, ela mais ou menos seria baseada nisso que eu estava falando, né, como eu posso dizer assim, que é, que é, que é fundamental para construir um projeto de um modo de vida que não seja baseado na exploração de um sobre o outro, na dominação de um sobre o outro, que é fundamental que se saia do isolamento, que daí a gente tem aquela imagem da chuva de átomos do Lucrécio, né, um filósofo antigo que falava sobre átomos paralelos que desciam numa chuva atômica que nunca se encontravam, até que acontece um movimento que ele chama de clinamen ou declinação, que faz com que esses átomos eles se encontrem e produzam um novo mundo. E eu acredito que manifestações subversivas paralelas, elas andam acontecendo no mundo em todo, no mundo inteiro inclusive, e não somente no mundo inteiro, como também dentro de uma mesma cidade é capaz de se perceber manifestações subversivas paralelas, mas que elas ocorrem como essa chuva de átomos, né? Paralelamente, elas não se encontram e produzem um novo mundo. Mas na medida em que elas se encontrarem e se unificarem e produzirem uma alternativa diante do que nos assola, é capaz de surgir algo completamente novo que possa definitivamente liquidar com essas forças opressoras, né? Então, mais ou menos essa é a mensagem que eu teria para passar. E mais uma vez, só mais uma vez agradeço, né, pela iniciativa e saúdo o trabalho de vocês, a propaganda pelo vídeo. E, e é isso. Que isso, a gente que agradece, muito obrigado. E sinta-se à vontade para voltar mais vezes. Pessoal, chequem, por favor, a descrição do vídeo para ver as redes sociais onde vocês podem achar Comunismo Libertário, ver lá, ver inclusive o link do informe, mais uma vez, como eu tinha citado antes. Muito obrigado a todo mundo e até mais.